Hoje nós vamos falar sobre o tema Pais despertando para o maior tesouro. Por que nós valorizamos tanto assim a família? Porque antes que houvesse igreja, antes que houvesse qualquer tipo de organização, de qualquer tipo de instituição neste mundo, Deus, Ele já havia criado a família, para nela desfrutarmos a felicidade, a proteção e a glória de Deus. Foi a primeira instituição divina, foi a primeira instituição colocada no mundo, e por isso ela é tão fundamental, ela é tão importante para as nossas vidas, a valorização da família. Mas para que a nossa família seja um sucesso, para que a nossa família seja realmente abençoada, que nós possamos crescer num ambiente saudável como família, nós precisamos ter algumas prioridades. E a primeira prioridade é o compromisso com Deus. O primeiro mandamento, ele nos diz que devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Jesus Cristo nos diz que se nós não estivermos dispostos, inclusive a deixar pai e mãe, nós não somos dignos de Jesus. Muitos ensinos e preceitos do Antigo e do Novo Testamento nos ensinam que Deus precisa ser a prioridade em nossas vidas, precisa ser a coisa mais importante em nossas vidas. Mateus 6,33 diz: busquem em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que essa questão da prioridade, Deus ser prioridade, tem a ver com família, meu querido? Tem a ver que se buscarmos a Deus em primeiro lugar, todas as demais coisas que precisamos dessa vida, tudo mais vai ser acrescentado, inclusive a nossa família, e uma família feliz, uma família com ambiente saudável, vai ser acrescentado se o buscarmos em primeiro lugar. Por que isso? Porque funciona dessa maneira. Porque à medida que nós amamos a Deus e nos aprofundamos nesse amor de Deus, nós passamos a amar a nossa esposa, o nosso marido, nós passamos a amar os nossos filhos, nós passamos a amar os nossos amigos, nós passamos a amar os nossos parentes. À medida que nós amamos a Deus, nós passamos a amá-los. A palavra amor, isso você provavelmente já sabe, porque falamos bastante aqui. A palavra amor no grego, ela tem várias maneiras de se expressar. Tem o amor por Deus, que é o amor ágape. Tem o amor pelo seu cônjuge, é uma outra expressão. Tem uma outra expressão que representa o amor pelos seus filhos, o amor paternal. Tem uma outra expressão que representa o amor pelos seus amigos, o amor fraternal. Tem uma outra expressão que representa o seu amor pela criação, que é o amor pela natureza, o amor pelos animais, pelo seu bichinho. Existem várias maneiras no grego de expressar o amor. E todas elas, quase todas elas, têm algo que é em comum. Sabe o que é comum? É que estes amores podem ser finitos. Todo amor pode acabar o amor pelo seu animal, pode acabar o amor pelos seus filhos, pode acabar o amor pela sua esposa. Todos esses amores, eles são finitos. Só tem um amor que jamais se acaba, que é o amor divino, que é o amor de Deus. E o segredo da nossa vida, o segredo de ter um casamento até que a morte os separe, o segredo de ter um relacionamento saudável com seus filhos e amigos, é buscar o amor de Deus em sua vida. Porque à medida que nós vamos buscando esse amor, que é infinito em nossas vidas, o amor de Deus começa a moldar, a alicerçar e mudar toda a forma e expressão de amor que nós temos. Em outras palavras, a partir do momento que nós começamos a amar a Deus, o amor que eu tenho pela minha esposa, pelos meus filhos, passam a ter as características do amor divino. Ele se torna infinito, ele se torna fidedigno, ele se torna altruísta, se torna um amor perfeito. Por isso eu preciso, em primeiro lugar, buscar a Deus. O meu primeiro compromisso para uma família que desperta para o maior tesouro é ter um compromisso com Deus, é ter uma busca por Deus. Se nós quisermos ser pais que despertam as suas famílias e os seus filhos para o maior tesouro, nós precisamos ter um compromisso com Deus. Em segundo
lugar, o segundo compromisso que nós temos que ter, é o compromisso com o nosso cônjuge. Compromisso com o nosso cônjuge. O amor pelo nosso cônjuge, queridos, ele precisa estar acima de qualquer outra pessoa. Precisamos amar a nossa esposa, o seu marido, precisamos amá-los acima de qualquer outra pessoa, inclusive acima dos seus filhos. Porque os filhos, eles são resultado do amor entre o marido e mulher, e não o marido e mulher que se amam por causa dos filhos. Os filhos são resultado do amor do marido e da mulher. Então esse amor precisa ser cultivado, esse amor precisa ser fortalecido. Você escolheu a pessoa a quem você ia viver seus dias. Você escolheu a pessoa a quem você ia diante da sociedade, diante de Deus, dizer: é com ela, com ele que eu quero ficar até o fim da minha vida. Então você precisa ter um compromisso primordial com essa pessoa. E eu vou dizer uma coisa para você: você ama os seus filhos. Você ama os seus filhos se você ama o seu marido, se você ama a sua esposa. Você os ama quando você ama o seu cônjuge. Por quê, amados? Porque os filhos, eles absorvem os valores que os pais praticam. Não necessariamente os valores que os pais pregam, mas eles absorvem os valores que os pais praticam. E se você pratica o valor do amor, se você pratica o valor do amor à sua esposa, do amor ao seu marido, os seus filhos vão praticá-los. Se você quer que seu filho cresça de uma maneira saudável e que ele tenha um casamento saudável também, então invista no seu relacionamento conjugal. Isso vai trazer esse valor para a sua família. Aí vem o terceiro compromisso que nós temos que ter. O terceiro compromisso é o compromisso com os nossos filhos. Antes dos amigos, antes do seu lazer pessoal, você precisa valorizar e ter um compromisso para com os seus filhos, para com a herança que o Senhor te acrescentou. Amados, quem não cuida dos seus filhos está negligenciando e está indo contra os planos que o Senhor colocou para a sua vida. Quem negligencia seu filho, quem não cuida do seu filho, quem não tem compromisso do seu filho, está pecando, está indo contra aquilo que o Senhor projetou para a sua vida. E eu digo mais: quem não cuida dos seus filhos e quem não ama os seus filhos, está desperdiçando e talvez perdendo um dos grandes tesouros que nós temos nessa vida. Porque de repente a gente pode, por causa disso, perder o amor deles. Nós temos que cuidar, nós temos que valorizar. E eu quero dizer para você: nada nessa vida, nenhum sonho, nenhum plano, nenhuma conquista que você tiver nessa vida, nada vai ter sentido para você se você perder o amor de seus filhos. Nada que você conquiste vai valer a pena se os seus filhos não têm amor, não têm carinho e não têm respeito por você. Então invista aquilo que você tem de melhor na vida dos seus filhos. Anota essa frase, muito importante: os seus filhos, eles querem pais presentes, muito mais do que presentes. Os seus filhos querem pais presentes, muito mais do que presentes. Mais do que os presentes que você dá ao seu filho, que é a sua presença. Eu já citei isso algumas vezes, até no último domingo, e vou repetir isso para você. Pode ter certeza que o seu filho prefere 2 carrinhos de R$10, onde ele empurra um e você empurra outro, do que um carrinho de controle remoto de última geração que ele controla sozinho. Porque para as crianças, os pais são a coisa mais importante e você precisa cuidar deles. Você precisa estar atento. Você precisa ser presente, você precisa ensiná-los a andar nos preceitos e nos valores do Senhor Jesus, e educá-los e discipliná-los eles na palavra de Deus. Esse é o terceiro compromisso. O quarto compromisso que você precisa ter é o compromisso com as pessoas. E eu gosto muito de citar essa frase quando falo sobre os nossos valores. Essa frase diz o seguinte: não use as pessoas para conquistar coisas, mas use as coisas para conquistar as pessoas.
Não use as pessoas para conquistar as coisas, mas use as coisas para conquistar as pessoas. E essa palavra, meus queridos, ela vai de encontro ao que o mundo vive hoje. Porque nós estamos, a sociedade, de modo geral, está cada vez mais individualista. E elas fazem e usam qualquer coisa para realizar os seus próprios sonhos e desejos. E nessa sociedade que cada vez mais é individualista, os sentimentos do próximo, eles acabam se tornando descartáveis. Os sentimentos do próximo acabam se tornando supérfluos, desde que eu conquiste aquilo que eu sonho. Nós vivemos numa sociedade onde, infelizmente, muitas pessoas cuidam mais dos seus carros do que da sua família. Nós vivemos numa sociedade onde as pessoas amam mais as coisas, os bens materiais, as posses, as suas conquistas pessoais, a sua fama, a sua própria vaidade, do que as pessoas. Mas, queridos, nunca se esqueçam que Deus, Ele usa as coisas, mas Ele ama as pessoas. Deus, Ele não ama as coisas, Ele ama as pessoas. Deus, Ele usa o meu carro, Deus, Ele usa essa estrutura, esta igreja, mas Ele ama as pessoas que eu transporto, Ele ama as pessoas que sentam aqui dentro. Deus, Ele usa essa câmera que está me filmando agora, Deus usa esse computador, mas Deus, Ele ama o Daibo, o André, o Diego que estão transmitindo. Deus, Ele usa a sua televisão que você está me vendo, o seu smartphone, o seu computador, mas Deus, Ele não ama o seu computador. Deus, Ele te ama. Amados, Deus usa as coisas, mas Deus ama as pessoas. Então nós precisamos entender que nós não devemos pegar as pessoas e usá-las para ter coisas. Pelo contrário, precisamos ver aquilo que temos e usar para conquistar as pessoas. Porque o quarto compromisso que nós temos que ter como uma família que desperta para o maior tesouro é o compromisso e a valorização das pessoas que nos servem. E o quinto compromisso, e o último que eu quero destacar nesta manhã, neste culto, é o compromisso com o reino de Deus. Antes eu citei e vou falar novamente Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Busquem em primeiro lugar o quê? Eu quero dar um destaque com outra palavra. Busquem o reino de Deus. Busquem o reino de Deus. Mas o que é o reino? O reino é a igreja, os cultos. O reino é contribuir e dar os seus dízimos. O reino são os grupos que nós participamos. Também, mas não é só isso. Isso é uma estrutura que tem dentro do reino. Mas o que é um reino? Do que se constitui um reino? Um reino se constitui de uma sociedade. Sem uma sociedade não existe um reino. E o que é uma sociedade? São vários indivíduos convivendo com os mesmos valores, com os mesmos preceitos, com o mesmo ponto de vista, que caminham junto. Isso é uma sociedade. O reino de Deus, ele é composto com uma sociedade daqueles que creem em Jesus. E aí continuamos. O que é preciso para que um reino funcione? É preciso que cada indivíduo dessa sociedade, que cada participante desse reino, faça a sua parte, trabalhe em prol do reino. Não tem como 2, 3 pessoas trabalhar e carregar uma nação inteira. Não, todo mundo, cada um que faz parte, deve ajudar. Cada um de nós deve assumir o seu compromisso de servir a Deus, servindo aos nossos próximos. Isso é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Se dispor a servir a Deus, servindo o nosso próximo. E aí eu queria dizer uma coisa para você que com certeza te vai ser desafiadora. Buscar o reino em primeiro lugar faz com que os meus planos pessoais, as minhas ambições por esse mundo, estejam em segundo lugar. Buscar o reino em primeiro lugar faz com que, antes que eu me preocupe com a minha empresa,
antes que eu me preocupe com a minha carreira profissional, antes que eu me preocupe com a formação do meu filho, antes que eu me preocupe em ter uma casa melhor, antes que eu me preocupe na casa de praia onde vou me aposentar, eu me dedique antes disso a servir a Deus. Isso é valorizar o reino em primeiro lugar. Não que essas coisas não sejam importantes. Eu também me projeto para a aposentadoria, eu também penso no futuro dos meus filhos. Mas o que adianta os seus filhos terem uma boa formação e você ter uma casa dos seus sonhos para se aposentar, você ter um bom dinheiro na conta para viver a sua velhice? O que adianta isso e perder a sua salvação? O que adianta você dar tudo para os seus filhos e eles levarem tudo isso para a condenação? É isso que Jesus Cristo nos pergunta, não eu. Jesus Cristo diz: do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que daria o homem em troca da sua alma? O que daria o homem em troca? Marcos 8, Jesus Cristo nos faz essa pergunta. Amados, essas coisas, as coisas dessa terra são importantes, devemos nos preocupar, devemos cuidar, sim, mas em primeiro lugar, nós precisamos servir ao reino de Deus, nós precisamos servir a Deus. É muito mais do que vir à igreja, mas é servir a Deus servindo as pessoas com quem nós vivemos, a quem Deus permite que a gente se relacione, com quem nós venhamos a nos encontrar, que nós possamos servir a elas, demonstrando o amor, a graça de Deus. Isso é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Aonde você for, na sua casa, no seu trabalho, dentro do ônibus, servir a Deus, amando as pessoas, testemunhando o amor de Deus e servindo a elas em suas necessidades, inclusive usando aquilo que você tem. Inclusive usando aquilo que você tem, porque isso é coisa para abençoar pessoas. E aí você pergunta: mas como isso, Israel? Como isso pode dar certo? Jesus Cristo diz: se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, se você dedicar a sua vida como prioridade, como a coisa mais importante, servir a Deus, o resto vai ser acrescentado. Com o resto você pode descansar. Sirva a Deus, sirva ao Senhor e confie que o resto está nas mãos dele, e ele vai dar tudo aquilo que você necessita. Precisamos entender, amados, que a nossa felicidade plena, precisamos entender, amados, que a nossa alegria e que o bem-estar da nossa família, da nossa vida profissional e de tudo aquilo que nos cerca nesta vida aqui na terra, ela vai ser plena e vai ser completa a partir do momento que nós submetermos a nossa vida ao reino de Deus e ao cuidado do Senhor. A partir do momento que a nossa vida for moldada, cuidada, transformada pelo amor de Deus, que é o amor divino, o amor que não falha, o amor que não acaba, o amor que é fidedigno, o amor que é altruísta. Quando nós buscamos o reino de Deus, as outras coisas nos serão acrescentadas. Então precisamos, em quinto lugar, ter um compromisso com esse reino. Assim, amados, o que nós entendemos, baseando-se nesse tema e olhando um pouco para esse texto de Mateus, nós entendemos que para despertarmos as nossas famílias, para despertar a minha família, eu preciso ter um compromisso com Deus, você precisa ter um compromisso com Deus. E a partir do momento que nós vivemos um compromisso com o reino de Deus, que nós vivemos um compromisso com o Senhor, primeiro, nós vamos ter um casamento amoroso. Nós vamos ter um casamento de plena satisfação. Segundo, nós vamos ter um relacionamento saudável com os nossos filhos. Nós vamos ter um relacionamento alegre, feliz, respeitoso com as nossas crianças. Terceiro, nós vamos começar a desenvolver e ter amizades que sejam reais e que edificam. Inclusive amizade com os nossos parentes mais próximos ou pessoas que de repente nós ainda nem conheçamos, mas que o Senhor vai acrescentar para nós em nossa vida. E por fim, todas as necessidades que nós temos para viver bem nessa vida e muitas outras necessidades que vão vir simplesmente como bônus de Deus, por amor, por bênção em nossas vidas, tudo isso nos vai ser acrescentado. Então busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça,
e todas as outras coisas vos serão acrescentados. Despertem na sua família o maior tesouro. Amém? Convido você a fechar os seus olhos.